Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Você é sempre muito bem-vindo. A troca de comando na Petrobras. Governo federal anuncia a substituição do general Joaquim Silva e Luna e já indica novo nome. Você vai ver também. 6 pessoas morrem em acidente na BR-290 no Rio Grande do Sul. Uma carreta bateu de frente com um ônibus. E a gente começa com a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro decidiu agora à noite trocar o comando da Petrobras. Vamos então ao vivo a Brasília conversar com o repórter Anderson Arcoverde, que tem mais informações. Boa noite, Anderson. Conte pra gente quando que o general Silva Luna vai deixar o cargo, hein? Só no mês que vem, viu, Milena? Boa noite para você, boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Apesar de ter sido confirmada hoje, a troca da presidência da Petrobras ainda precisa ser oficializada na Assembleia dos Acionistas, que está marcada para o dia 13 de abril. O general Joaquim Silva e Luna está no comando da Petrobras desde abril do ano passado. Ele será substituído pelo economista Adriano Pires, doutor em Economia Industrial pela Universidade de Paris. Pires atua no mercado de energia há mais de 40 anos. Esta é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro troca o comando da Petrobras e pelo mesmo motivo: os aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. O último foi anunciado no último dia 10 de março. Foi quando a Petrobras decidiu reajustar a gasolina em quase 19% e o óleo diesel em quase 25%. O presidente Bolsonaro não poupou críticas à empresa e disse que se ela tivesse esperado um dia, o impacto teria sido bem menor. Isso porque no dia 11 de março, ele sancionou a lei que zerou o PIS e a COFINS sobre o óleo diesel e também mudou a forma de cálculo do ICMS. De Brasília, Anderson Arcoverde para o Rede TV News. Obrigado, Anderson. E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu exoneração do cargo. Eu que agradeço, abraço. De críticas após a divulgação de um áudio em que afirma que daria prioridade no repasse de verbas do Fundo Nacional de Educação a municípios indicados por pastores. O ministro nega que tenha cometido alguma ilegalidade. Na carta de demissão, ele disse que deixa o cargo para que seja realizada uma investigação completa e longe de qualquer suspeita de interferência. Milton Ribeiro disse ainda que espera voltar ao governo tão logo seja comprovada a sua inocência. Durante evento do Partido Liberal neste final de semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as pesquisas eleitorais e disse que está confiante na vitória nas próximas eleições. Apesar disso, a pré-candidatura do presidente não foi ainda anunciada oficialmente. O evento do Partido Liberal foi para novas filiações, entre elas dos ministros da Cidadania, João Roma, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. O presidente chegou por volta das 10h30 da manhã. Na companhia da primeira-dama, foi recebido por ministros, aliados e apoiadores. Num discurso de quase meia hora, Bolsonaro falou das realizações do seu governo. Um governo que reduz o IPI em 1/4. Um governo que liberta quase 2 milhões de jovens que tinham dívidas impagáveis com fiéis. Olha que vou falar sobre corrupção para vocês. Só o endividamento da Petrobras e do BNDES na casa de 1,4 trilhão de reais, daria para fazer 100 vezes a transposição do Rio São Francisco. Alguns se arvoram contra a gente. Olha o sistema, ora são pessoas conhecidas, ora são setores da imprensa que estão descontentes conosco. Acabou a farra com dinheiro público. Buscam qualquer coisa, qualquer gota d'água para transformar num tsunami. Todos sabem como nos portamos. O presidente disse também que espera entregar o Brasil melhor, bem lá na frente e por um critério democrático e transparente. Bolsonaro voltou a criticar as pesquisas eleitorais, que apontam ele bem atrás do ex-presidente Lula, eventual candidato do PT. Vocês já ouviram no passado, ouve ainda, dizer que
Uma mentira repetida 1000 vezes transforma-se numa verdade. Eu vou dizer para vocês agora, uma pesquisa mentirosa publicada 1000 vezes não fará um presidente da República. Não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, deixou hoje o cargo. Segundo as regras da Justiça Eleitoral, políticos que pretendem se candidatar nas eleições deste ano devem entregar os cargos atuais até sábado. O anúncio foi feito com a presença de diversos políticos filiados ao PSDB. Eduardo Leite deixa o governo do Rio Grande do Sul para disputar um cargo político em nível nacional nas eleições deste ano. O tucano vai ficar na reserva do PSDB. João Dória, governador de São Paulo, venceu as prévias e foi escolhido para ser candidato à presidência pelo partido. Mas nada impede que Eduardo Leite seja o indicado. O ex-governador do estado eliminou qualquer atrito com Dória. Tenho a mesma posição do governador João Dória. Eu, aliás, liguei para ele agora há pouco, telefonei a ele justamente e conversei, tivemos uma conversa amistosa, no tom cordial que sempre nos tratamos e reafirmamos que estamos com o mesmo sentimento. Eu respeito as prévias são respeitadas, elas aconteceram, são legítimas, mas, como eu disse, não é sobre as prévias, sobre o partido, sobre o projeto pessoal, é sobre o Brasil. Durante o pronunciamento, Eduardo Leite deixou claro o desejo de ser presidente do Brasil. Eu tive a oportunidade de ser vereador, de ser prefeito, hoje de ser governador do meu estado. Então tenho sim essa vontade, essa disposição. O então vice-governador Ranulfo Vieira Júnior vai assumir o governo do Rio Grande do Sul ainda nesta semana. O político já recebeu apoio de Eduardo Leite para as eleições. Agora o ex-governador do estado vai se dedicar a agendas políticas pelo Brasil, que iniciam já nas próximas semanas. E vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 28.550.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 643 mil estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, quase 659 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Depois de 2 anos, as aulas presenciais estão 100% de volta à Universidade Federal de Minas Gerais. Mais de 6 mil novos alunos foram recebidos com palestras e diversas orientações sobre a vida acadêmica. A direção da universidade preparou uma programação especial para receber os estudantes novatos e veteranos. No campus da Pampulha, em Belo Horizonte, alunos dos diferentes cursos foram divididos em grupos para acompanhar o primeiro evento presencial de 2022. Para nós é uma enorme satisfação ver o campus cheio de estudantes. Então estamos muito felizes, claro que estamos voltando com muita responsabilidade. As atividades da Semana do Acolhimento vão até a próxima sexta-feira. Mais de 6 mil novos alunos vão receber diversas orientações sobre a vida acadêmica e também oportunidades de cultura e lazer dentro da universidade. A agenda dos próximos dias inclui ainda oficinas, rodas de conversas e debates. A reitoria está bastante animada, também está vendo as pessoas ocuparem a universidade de novo. E eu acho que é uma euforia compartilhada também, porque a gente está dessa forma. E ver que a UFMG está voltando junto com o próprio ensino, é muito bom. Para quem passou boa parte dos últimos 2 anos no ensino remoto, o momento é de readaptação. Todo mundo esqueceu como é aprender dentro da aula mesmo, assistindo a aula presencial mesmo. E eu acho que vai ser importante, sabe, esse processo de estar mais perto dos professores, viver a experiência da universidade presencial. Após as boas-vindas do primeiro dia, estudantes e professores acompanharam a apresentação cultural de um grupo formado por alunos e ex-alunos da UFMG. Uma nova realidade aí que a gente está se adaptando, vai conseguir se adaptar bem, acredito eu. Eu acho que além de ter a mudança que a pandemia trouxe no nosso modo de relacionar, também tem todas essas novidades, os protocolos que a gente tem que cumprir. No Ceará, a forte chuva que atingiu principalmente o litoral do estado causou alagamentos e muitos transtornos aos motoristas. No interior, um grave acidente deixou 5 mortos. A vida de quem mora em Fortaleza começou difícil hoje. A chuva alagou ruas e avenidas. O trânsito ficou complicado.
Este viaduto sobre a BR-116 foi interditado depois que um buraco se formou com a força da água. O teto deste posto de combustíveis desabou. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, a faixa litorânea registrou as maiores precipitações. Aqui em Fortaleza, foram 88 milímetros, o maior acumulado do ano. As chuvas atingiram cerca de 130 municípios em todas as regiões do estado. Na BR-222, em Itapajé, a 120 quilômetros da capital, um grave acidente entre uma carreta e um veículo de passeio deixou 5 mortos. Na batida, o carro se partiu ao meio. A pista estava molhada. Veja agora como fica o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva também tem sido frequente na região norte do Brasil. A gente tem imagens lá do Acre, onde choveu tanto que alguns rios chegaram já a transbordar. Segundo a Defesa Civil, cerca de 4.000 pessoas estão sendo prejudicadas por causa dessa enchente. Diante desse cenário, o governo acreano decretou aí estado de emergência. A situação, gente, é preocupante porque tem alerta aí de mais chuva, tá, para o centro-norte do Brasil, mas principalmente nessas áreas em destaque, pegando aqui interior do Amazonas e entre Pará, Maranhão e mais uma vez o Ceará, onde a chuva deve ser mais intensa. Nas imagens de satélite dá pra gente ver bem as nuvens de instabilidade, de chuva, cobrindo aqui os estados do norte e também do nordeste do Brasil. E mesmo com o tempo assim mais carregado, a sensação nesses locais ainda vai ser de ar bastante abafado. A temperatura em Manaus, por exemplo, chega aos 31 graus, 32 em Belém e 31 graus em São Luís. Em Cuiabá também temporal e calorão de 33 graus. Nessa área mais clara aqui do mapa, entre a costa leste do Nordeste, passando aqui por Goiás, Mato Grosso do Sul e Sudeste do Brasil, o tempo fica mais firme. Na capital paulista e também no Rio de Janeiro, o sol ainda aparece pouco e a máxima é de 29 graus. Agora em BH e Vitória, muito sol e calorão de 31 graus. No sul do Brasil também, tá? O tempo fica mais firme e seco, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, onde vai estar muito quente amanhã, tá? Em Porto Alegre, calorão de 31 graus amanhã, muito sol, mas atenção, porque a partir de quarta-feira vem aí chuva e a temperatura cai bem. Até quinta-feira, mínima de apenas 11 graus e a máxima não passa dos 21. Tudo isso por causa aí da passagem de uma frente fria que chega primeiro pelo sul do Brasil, vai avançar em direção ao sudeste, provocando chuva e queda de temperatura também aí na região, mas lá pro finalzinho da semana, claro, eu vou te atualizando aqui no Rede TV News. Por hoje é só, uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. 2 pescadores foram encontrados mortos em Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Um terceiro segue desaparecido e a hipótese é de que o barco deles tenha sido atingido por um raio. O barco foi encontrado à deriva neste domingo, horas depois de sair com os 3 pescadores. Os bombeiros encontraram o corpo de Risaldo Ferreira da Silva, de 47 anos, dentro do barco, e o de Gustavo Mendes de Moraes, de 51 anos, em alto mar. Um helicóptero foi utilizado para tentar localizar o terceiro homem, Wallace Horácio da Silva, de 37 anos. Mas por conta do mau tempo, as buscas foram interrompidas e só retomaram hoje. A hipótese levantada é de que o grupo tenha sido atingido por um raio, já que chovia forte, com trovões e relâmpagos, no momento em que eles saíram para pescar. Agora veja esse flagrante na cidade de Mauriti, no interior do Ceará. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um policial militar à paisana se encosta em uma jovem de 19 anos. Ele teria ao mesmo tempo tocado o peito dela. A mulher se assusta com a atitude do homem. E logo em seguida, ele vai embora. Em nota, a Polícia Militar do Ceará disse que o suspeito chegou a ser preso e autuado por importunação sexual, mas a Justiça concedeu liberdade provisória. Já a Corregedoria da Paraíba, estado onde o policial atua, informou que vai abrir um procedimento interno para apurar a atitude do agente. Um gerente de mercado foi assassinado por criminosos armados com fuzis em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Toda a ação foi registrada. Evanildo Gomes da Silva, de 66 anos, sai com o carro da garagem de casa.
Armados com fuzis, os bandidos vão em direção à vítima, que tem o veículo fechado por outro carro. O motorista dá marcha ré, os criminosos efetuam vários disparos e a vítima bate no muro de uma casa. Pelo menos 7 homens são vistos na ação. Ivanildo foi atingido no pescoço e morreu no local. A motivação do crime é investigada. No Recife, mais um assassinato. 4 criminosos descem de um carro e fazem cerca de 20 disparos contra a vítima que está na calçada. O homem que morreu tinha 38 anos e trabalhava como segurança de estabelecimentos comerciais. Até agora, ninguém foi preso. Em São Paulo, outro flagrante. Bandidos em um veículo cinza fecham o carro da vítima. O motorista ameaça dar ré, mas o assaltante aponta a arma e ele é obrigado a descer. A vítima se afasta e os ladrões vão embora com o veículo. Uma intensa troca de tiros entre criminosos e policiais na madrugada de hoje assustou moradores da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Eles tentavam roubar um carro de luxo. Os bandidos fecharam o motorista e o tiraram do carro. Como o veículo tem uma trava de segurança anti-roubo, eles não conseguiram dar partida e foram atrás da vítima. O homem conseguiu correr e logo a polícia chegou. Pegou, vai pegar! Houve uma intensa troca de tiros. Esse cara que tá ali na rua, mano, faz o quê? Ninguém se feriu. De acordo com a PM, os criminosos conseguiram fugir. Os investigadores procuram imagens de câmeras de monitoramento da região para tentar identificar os bandidos. Também na Tijuca, na última sexta-feira, um homem que aguardava a mulher chegar de viagem foi morto durante um assalto. Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, levou um tiro na cabeça, mesmo depois de atender a ordem dos criminosos e sair do carro. Até agora, ninguém foi preso. No dia 11 de março, outro crime no mesmo bairro. Um engenheiro foi morto a facadas enquanto caminhava perto de casa. Ele foi atacado pelas costas. A polícia descartou a possibilidade de uma tentativa de assalto. O suspeito foi preso. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Comissão de Ética da Câmara Municipal estão apurando as denúncias contra o vereador Gabriel Monteiro. É o repórter Tony Vendramini quem conversa com a gente agora. Boa noite, Tony. Quais são as informações que você tem a respeito desse caso? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar se o vereador, atualmente sem partido, violou direitos da criança em um vídeo produzido por ele. Na gravação, o ex-policial militar, que é muito atuante na internet, orienta uma menina a dizer que estava com fome. O parlamentar pode ser processado por danos morais coletivos. E amanhã, a Comissão de Ética da Câmara se reúne para analisar essas denúncias contra o Gabriel. Ele também é acusado de assédio moral e assédio sexual por 5 ex-assessores, que dizem ainda que o parlamentar manipula os vídeos que produz e publica na internet para que eles pareçam reais. O Gabriel até gravou um vídeo se defendendo dessas acusações. Alguns colegas deles, vereadores aqui do Rio de Janeiro, já se posicionaram contra o parlamentar. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Bolsonaro teria sido atendido pela equipe médica no Palácio do Planalto após sentir um desconforto e seguiu para o hospital para a realização de exames. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto ainda não confirmou a informação. O presidente era esperado no evento de filiação dos ministros da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, mas não compareceu. No evento, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse que o presidente teria ido ao hospital para fazer exames. 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um acidente na BR-290 em Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante a madrugada de hoje, uma carreta bateu de frente contra um ônibus e um carro não conseguiu frear, atingindo a carreta. Uma mulher que estava no veículo morreu. O motorista do ônibus e 4 passageiros também não resistiram. Eles eram soldados do Exército e estavam voltando da folga para o quartel. A alopécia, doença que motivou a atriz Jada Pinkett Smith a raspar a cabeça, atinge cerca de 2% da população mundial.
Jéssica começou a perder os cabelos na infância, após a morte do pai, e demorou até receber o diagnóstico de alopécia. O problema piorou no ano passado, durante a pandemia de Covid-19. Em maio do ano passado, a minha sogra faleceu de Covid. E eu acredito que depois de tantas coisas que aconteceram por conta da pandemia, também, né, foi a chavinha, sabe, que virou e foi o gatilho que fez com que a alopécia, ela começasse a se manifestar de uma forma muito mais agressiva do que todas as outras vezes. Para contornar o problema e manter a autoestima, ela recorreu às perucas e ao preenchimento das sobrancelhas. A influenciadora digital também não tem pelo nos braços e nas pernas. Já a atriz Jade Smith optou por raspar a cabeça depois das constantes quedas de cabelo provocadas pela doença. Essa é uma alopécia que nós não sabemos a causa. O sistema imunológico dela começa a reconhecer o folículo piloso e começa a combater esse folículo piloso, destruir o folículo piloso. Só que não é uma coisa aguda, rápida, é uma coisa crônica. E o paciente vai diminuindo com o cabelo, não só do couro cabeludo, sobrancelha, axila, virilha, perde o cabelo no geral. Causa imunológica, na qual não existe um tratamento eficaz. A alopécia é um dos principais problemas relacionados à perda de cabelo entre homens e mulheres e afeta aproximadamente 2% da população mundial, só que em diferentes níveis. Ela pode ser causada por influências genéticas, processos inflamatórios ou doenças sistêmicas que afetam diferentes partes do corpo. O problema tem várias causas, como o gatilho, e não tem cura. Um processo inflamatório como o Covid, pós-parto é um gatilho. Qualquer doença imunológica pode levar a isso, um lúpus eritematoso, um líquen plano. Então são várias causas que podem levar. O quadro não apresenta riscos à saúde. No entanto, afeta muito a autoestima dos pacientes. E tem casos até que a pessoa precisa procurar um tratamento psicológico, que entra em depressão. E em casos extremos, até o suicídio. A alopécia dói. Eu não quero chorar, mas não é fácil você se olhar no espelho e você não se reconhecer. Porque é isso que acontece. Não é legal você fazer piada com a dor do outro. Não é legal você falar sobre a condição de uma outra pessoa, porque você não sabe o que ela está sentindo por estar naquela condição. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã.